Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começarmos, a nossa primeira aula sobre os cuidados em saúde mental. Espero que vocês todos estejam muito bem, saúde, os pensamentos, as ideias estejam todas bem, o interesse, a motivação. Apesar de estarmos à distância, esse primeiro dia de aula de saúde mental sempre tem um enfoque na parte presencial maior, no sentido de eu faço algumas atuações para começar a discutir sobre a saúde mental. Mas no momento que estivermos presencial, irei fazer isso. Por enquanto, eu convido vocês para ficar com a nossa aula à distância. Entretanto, vocês podem fazer qualquer questionamento no WhatsApp. Vocês sabem disso a qualquer momento do dia. Não é obrigado a ser só hoje, na sexta-feira, mas sim qualquer dia da semana, no nosso horário de manhã e à tarde. Vocês podem fazer as perguntas e nós iremos respondê-las com certeza. Especificamente, após estudar as aulas de hoje, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é perguntar. Não tenha vergonha, não tenha cisma de nada, porque isso faz parte da construção do nosso conhecimento. E facilita o entendimento adiante de outros assuntos que nós iremos ver, por exemplo, em saúde mental. Tá bom? Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre o contexto histórico da saúde mental no Brasil e no mundo. Nós vamos contextualizar de forma geral. Tá certo? Alguns acontecimentos que aconteceram ao longo dos tempos no mundo, de acordo com sua história, o período histórico, e aqui no Brasil também nós iremos falar. Tá bom? Mas antes do que tudo, eu pergunto para vocês, o que é saúde mental? O que você entende por saúde mental? Pode fazer sua reflexão aí, onde você está. Faça uma reflexão e antes de ler esse conceito e eu explicar, eu quero que vocês pensem o que seria saúde mental na cabeça de vocês. Feita esse pensamento, esse raciocínio, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade que se insere. Vamos parar aqui. Portanto, ele diz que o estado de bem-estar, você sentir o bem-estar enquanto indivíduo e que esse bem-estar se transforme em motivação para você realizar suas capacidades que são lhe colocadas mediante determinadas situações. Que situações são essas? Do estresse normal da nossa vida, do nosso dia a dia corriqueiro, que nós somos colocados a sentir nossas emoções, de saber lidar com elas, de criar os nossos sentimentos, de ter resiliência, capacidade de resistir a momentos difíceis, mais complicados, da vida do nosso dia a dia, de trabalhar, de estudar, de alimentar-se, de se cuidar. E isso é trabalhar de forma produtiva e frutífera. Você trabalhando, produzindo, agregando, dando frutos positivos, para você e para a comunidade que você está inserida, para a sua família, para os amigos. Portanto, você saber lidar com o seu psíquico no decurso normal da vida, produzindo, construindo e contribuindo para a sua comunidade. E esse complexo de bem-estar, que atende às suas capacidades, é o que a gente chama de saúde mental. Só que
existem fatores que podem influenciar diretamente nessa saúde mental, como os fatores socioculturais, os fatores psicológicos e fatores biológicos. Os socioculturais, minha gente, a maneira de como você vive na sua sociedade, as relações que você tem interpessoais com as pessoas, né, no seu dia a dia, o tipo de cultura que você está vivenciando. Você está inserido em determinada comunidade. A dinâmica daquela comunidade, como é que ela é. Por exemplo, uma coisa é eu morar, vivenciar num ambiente tranquilo, num bairro tranquilo, num bairro frutífero, que a comunidade ela possa viver além da paz, ela possa desenvolver projetos sociais, ela tem um processo de autoajuda, né? A sociedade, naquela comunidade, você tem um compartilhamento de ideias, tem a amizade, né? Vocês se relacionam de forma benéfica com seus vizinhos, sentimentos positivos, né? De solidariedade, de ajuda, de construção conjunta. As minhas culturas, né, o meu cultural naquela comunidade também influencia aí entre os aspectos religiosos, né? Os dogmas de algumas igrejas, de algumas religiões podem influenciar até no conceito de vida, né, de determinadas religiões também influencia no nosso dia a dia, né? Se meu bairro, a cultura daquele bairro ali, no geral, é um bairro que tem muito movimento, que tem muito estresse, muita violência, né? Não tem um desenvolvimento de culturas, não tem prática de teatro, não tem dança, não tem lugares que proporcionem lazer. Tudo isso são fatores que podem influenciar na sua saúde mental. Os fatores psicológicos, claramente e evidentemente, né? As emoções, que nós vamos ver mais sobre elas, falar mais. As emoções, ela tem uma diferença, né? Eu vou falar um pouco de emoções e sentimentos para que você possa entender como é que esses fatores psicológicos eles interferem, né? As emoções são uma resposta natural do nosso corpo frente, né, a um determinado comando do nosso cérebro, né? Portanto, você tem uma coisa mais espontânea. Você passa por um momento de medo, você vai passando, de repente, você vê uma situação de um assalto, né, tiros, né? Esse tipo de situação gera um medo automaticamente dentro de você. E seu sistema fisiológico, ele começa a agir. O cérebro, o coração aumenta os batimentos cardíacos, você sente aquela sensação de aceleramento, né? Aquela sensação de fuga, dependendo da situação, para você poder correr, se livrar daquele medo, daquela situação que ele amedronta, o seu coração ele fica mais forte, ele bate mais rápido, né? Maior oxigenação no seu sangue, no seu corpo, né? Aí dá aquele suor frio, você começa a suar frio porque os vasos se dilatam, sua musculatura ela fica mais tensa, e aí você tem esse é um gatilho, né, que ele é acionado naquela sensação de medo, né? E aí também momentos de tristeza, né, momentos de alegria, situações que eles são colocadas. Você vive essas emoções de forma... As emoções elas são naturais. Por mais que você não queira, mas elas aparecem. Quando você está aqui agora, está tudo tranquilo, e de repente vem uma notícia triste, digamos, o falecimento de um ente querido seu, que você não esperava,
dá aquela descarga emocional no seu corpo. Aquele sentimento de tristeza, aquela angústia, o coração fica apertado, a pressão pode subir um pouco, né? Choro. Isso aí são coisas naturais que acontecem que você queira ou não, você não controla. Você tem que aprender a lidar com elas. Não é isso? Agora, o sentimento, minha gente, ela é uma coisa que você adquire das emoções. É um resultado, digamos assim, um pensamento que você tira de ideia das emoções. Né? Por exemplo, o amor. O amor é um sentimento. O amor conjugal, né? O amor fraterno, são duas coisas diferentes, né? Amigável. Você gosta muito de uma pessoa, mas não tem sentimentos assim de ficar com aquela pessoa, de ter um caso conjugal com aquela pessoa. O amor fraterno é diferente. Mas ambos, esses amores, esse sentimento, ele é adquirido ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo você lidar com aquela pessoa com alegrias, com você pode contar com aquela pessoa, com a amizade dela. Se sente segura estando ao lado dela, porque ela passa segurança para você. Ela lhe escuta, ela lhe dá atenção. Ela chega junto nos momentos mais precisos da sua vida. Ela está sempre ali ao seu lado. Ela lhe dá alegria. E aí quando tem um amor conjugal que lhe dá prazer, que lhe dá carinho, ao longo do tempo, com esses sentimentos positivos, você vai criando amor por aquela pessoa. E o amor é um sentimento, é o sentir, né? Mediante essas emoções que você vai sentindo ao longo da vida com aquela pessoa. Portanto, sentimentos de emoção, aliás, de amor, né? De carinho, de fraternidade, de aconchego. Portanto, esses sentimentos, elas são frutos, já você já tem uma coisa mais consciente, você está sabendo que você está construindo aquele sentimento. Diferente das emoções que você tem, né, de repente. Você surge de forma repentina. Eu vou mostrar um videozinho aqui a vocês, onde uma psicóloga ela explica melhor essa situação de emoções e sentimentos. Diferença entre emoção e sentimento. Emoção é uma reação imediata que o seu corpo tem diante de um estímulo emocional competente. O que é isso? Alguma coisa que mexeu com você rapidamente. Por exemplo, você recebe uma boa notícia, alguma coisa que você está esperando há muito tempo. Você recebeu a notícia, se alegra. Ou o contrário, você inesperadamente recebe uma notícia ruim. Você vai ficar triste. Então, a emoção, ela não tem filtro do pensamento. Ela simplesmente chega, porque é um estímulo, e ele mexe. Olha aí, minha gente. Né? Ela é uma coisa natural. Não tem filtro no seu pensamento. Não dá tempo de você pensar com a emoção. Tá certo? Mexe com todo o seu corpo e você não tem controle sobre isso. Simplesmente bateu, pá, sentiu. Tá bem? Isso é uma emoção. A emoção, ela fica no seu corpo, assim, uma questão assim, de segundos, ela chega, bate e pode ir embora. Porém, isso do ponto de vista psicofisiológico. Agora, do ponto de vista endocrinológico, ela pode ficar ainda sendo processada no seu corpo durante minutos, durante dias, até durante semanas, dependendo. Ela está falando, o resultado dessas emoções pode passar rapidamente do nosso psicológico, mas do nosso sistema endócrino, no sistema de produção de hormônios, que aí para ter essa sensação existe uma série de hormônios que são produzidos no nosso organismo, e esses hormônios ele vai agindo em várias partes do nosso corpo. Como né, o coração, ele aumenta a frequência cardíaca, tá entendendo?
e aí você passa, esses sintomas eles podem aparecer por algumas horas, por alguns dias, né? Mas pode ir embora. Dependendo da intensidade que você viveu aquela emoção. Agora, sentimento é uma coisa muito diferente. O sentimento ele tem um forte componente cognitivo. Ele ativa muito o seu pensamento. Então, veja, emoção é rápido. Eu sempre falo sentimento, demora mais, fica mais tempo, pode durar anos. Então, o sentimento, ele tem a ver, como eu disse, com um forte componente cognitivo. O que significa isso? Significa que você pensa e através do pensamento você constrói esse sentimento. O que é que na prática acontece? Vamos falar do amor. O amor, ele não é uma emoção. O amor é um sentimento. Ele é construído por você. Você olha, você dá atenção, você cuida, você tem na sua cabeça um conjunto de percepções sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. E é esse conjunto de percepções que você tem que faz com que você tenha uma atitude amorosa, de afeto com relação àquela pessoa. Pronto, gente, então o que eu falei para vocês anteriormente, né? Acho que ficou bem claro com relação à diferença entre sentimentos e emoções. E esses sentimentos e essas emoções, né, eles são fatores, né, além de outros, né, também outras situações, a percepção pode ser distorcida da realidade, do que é falso. Isso pode alterar o seu psicológico, né? Situações de traumas, você já vivenciou, né? Vários outros sentimentos, emoções, coisas que acontecem no dia a dia que podem mexer com o seu psicológico, né? Tristeza profunda, né? Que pode alterar e possibilitar o surgimento de uma doença mental, né? E tem fatores biológicos, fatores do nosso corpo, principalmente a parte genética, a parte hereditária, né? Que pode contribuir para o surgimento de algumas doenças, como por exemplo a esquizofrenia, que vocês vão ver, né? O autismo, já existe estudos que falam de uma parte genética que pode comprometer, né? O má funcionamento cerebral, enfim, partes que podem biologicamente interferir na sua saúde mental, tá bom? Portanto, de acordo com a OMS, né, esse complexo de estado de bem-estar em que o indivíduo pode realizar suas capacidades físicas, né, mentais, tendo em face ao estresse normal do dia a dia, da sua vida que você vai ter, todos os componentes de você amanhecer o dia, desenvolver e chegar à noite, ter uma boa noite de sono, ter trabalhado, ter estudado, enfim, a rotina normal da vida, né? Sempre trabalhando de forma produtiva e gerando frutos dessa produção, contribuindo para a comunidade que você se insere. E tendo a influência dos fatores socioculturais, psicológicos e biológicos. E o que é transtorno mental, Micael? Nós falamos sobre o que seria ter saúde mental. Agora, o que é que você tem um transtorno mental? Quando eu falo em transtorno, né, minha gente, eu falo de um conjunto de fatores que levam ao adoecimento da sua mente, né? Portanto, são alterações de funcionamento da mente que prejudica o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na sua vida pessoal, no trabalho, nos estudos, até na compreensão de você mesmo, o seu significado enquanto pessoa. Você fica distorcido, você não se reconhece enquanto ser humano, por exemplo, na esquizofrenia. Você não tem consciência de si, né? E nem dos outros. Ele impede, ele altera o funcionamento da sua possibilidade de autocrítica, que aí você não tem
no seu raciocínio da sua mente, você não tem esse poder autocrítico, né? De distinguir uma realidade, uma coisa verdadeira, de uma coisa falsa, de uma ilusão, por exemplo. Essa autocrítica, você está a par de uma situação que está acontecendo naquele momento real e você ter o seu poder de autocrítica, né? De construir o seu pensamento em cima daquela situação de forma racional, né? Portanto, isso daí pode atrapalhar muito o seu dia a dia. Ficar intolerante aos problemas e, principalmente, interferir na possibilidade de ter prazer na vida geral. A pessoa desenvolve sentimentos, né, algumas doenças de tristeza, de angústia, de medo excessivo, né, preocupação excessiva. E esses sentimentos de desprazer também vai ocasionar esses transtornos mentais. Portanto, quando você tem alteração do funcionamento da sua mente, seja ela qual cunho que seja, você está passando por um transtorno mental, certo? Que pode prejudicar sua vida em todos os contextos, como já foi colocado aqui, no contexto pessoal, familiar, né? Na sua vivência na sociedade, na sua comunidade, no trabalho, enfim. Portanto, o transtorno mental ele tem um má funcionamento cerebral, né? A sua mente ela funciona de forma distorcida e que promove e prejudicam essas funções suas diárias, tá certo? Mediante, né, a esses transtornos mentais, o surgimento das doenças mentais, surge duas especialidades aqui que constituem basicamente um tratamento eficaz hoje em dia das doenças e dos transtornos mentais. Um deles é a psiquiatria. É uma especialidade médica, né? O médico, quando termina a sua faculdade de medicina, ele pode fazer uma residência de 2 a 3 anos em psiquiatria. É o estudo do psíquico, né? É o estudo das psicopatologias, né? As doenças psiquiátricas. Portanto, ela lida com a forma de prevenção, né? O atendimento clínico às pessoas, né? Uma especialidade médica, onde atende, dá um diagnóstico após que a pessoa relata a sintomatologia, né, os sinais daquela doença, ele dá um diagnóstico de que doença você tem, em cima disso promove o tratamento, e aí existe uma diferença grande entre psiquiatria e psicologia, que as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas esse médico psiquiatra, ele vai poder passar medicamentos, prescrever medicamentos, vários medicamentos chamados de psicotrópicos, né? São medicamentos que agem nas suas doenças psiquiátricas, nas suas doenças mentais, tá certo? Portanto, ele promove o tratamento e também a reabilitação. A reabilitação é um momento que ele volta à sua vida cotidiana, né? Das diferentes formas de sofrimentos mentais, seja ela de cunho orgânico ou funcional, seja um mau funcionamento cerebral, né? Até manifestações psicológicas severas, graves, como é o caso da alucinação, quando você tem esquizofrenia, um surto psicótico, que você perde noção da realidade, fica agressivo, né? E traz comportamentos totalmente agressivos, né? São doenças psicológicas severas, muito graves. Portanto, vai de coisas simples, né, a coisas mais complexas. É o que traz o estudo da psiquiatria. O médico psiquiatra faz. Certo? E o psicólogo, Micael? A psicologia trata o quê? É a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Melhor dizendo, a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano. O que o sustenta, o que finaliza os seus processos mentais, que passam pela sensação
emoção, sentimentos, percepção, aprendizagem e inteligência. Vixe, Micael, ufa, que tanta coisa. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento do ser humano. Tudo que nós pensamos, os nossos comportamentos, como a gente se comporta mediante determinado processo mental. Primeiro ele estuda como a gente sente, as sensações que a gente sente durante o dia. Essas sensações elas são percebidas, que aí a gente tem um senso de percepção. Você sente aqui uma pessoa conta uma história positiva para você, uma alegria, uma história, um sucesso que você teve, teria um 10 na disciplina de saúde mental. Naquela hora você ressente aquela informação, seus neurônios processam essa informação através da percepção. Você percebe aquilo que foi lhe dito. Isso é em fração de segundos, viu, minha gente? Olha, ele está me dizendo que eu tirei um 10 na disciplina de saúde mental. A sensação boa, que muitas vezes chega a nos arrepiar, ela é percebida pelo nosso cérebro. Né? Rapidamente ela é processada. E aí você tem, no meio desse processamento, você tem uma função muito importante que não está aqui, mas ela é importante, que é o juízo. Você lembra daquele martelinho do juiz batendo numa decisão, na justiça, né? É do mesmo jeito. Você vai pegar aquela informação nova que você recebeu e vai confrontar, através da sua memória, se aquilo que a pessoa está falando é verdadeiro ou não. Aí você tem noção da realidade, se aquilo é verdadeiro. Se aquela história que estão dizendo que você tirou um 10, você vai procurar saber se realmente ela é verdadeira. Né? Para você tomar aquela decisão. Você tem uma ideia daquilo que foi falado. Né? Você pensa, é um processo de pensamento. Né? Captou aquela mensagem, aquela informação, tem um raciocínio que é através do juízo que torna-se aquilo é verdadeiro ou falso, mediante a experiência das suas vidas adquiridas, dos seus conhecimentos. Aquilo novo se torna um processo de aprendizado novo, uma ideia nova, e esse conjunto de ideias novas, desses conhecimentos novos, forma o nosso intelectual, que é a nossa inteligência. Esse é o que a gente chama de processo cognitivo do ser humano. É o processo de aprendizagem do ser humano. Isso funcionando de forma normal na nossa vida, tudo é assim. Né? E durante essa sensação tem as emoções, que elas podem dar esses momentos automáticos do nosso corpo, da nossa mente, né? De forma mais precisas, né? Muitas vezes inesperadas. E esse conjunto aqui de processamento mental é o que os psicólogos estudam para compreender as patologias mentais que existem. Ora, se eu sei que em determinada situação o cérebro era para agir dessa forma, de forma fisiológica normal, quando eu tenho um processo doentio, um processo mental, uma patologia mental, o cérebro começa a funcionar de forma errada, desordenada. Por exemplo, quando uma pessoa que tem esquizofrenia, quando ela tem alucinação, ela começa a ver, ouvir, né, sentir coisas que não existem. Escuta voz depreciando ela, dizendo que ela não presta, que ela é inútil. Vozes mandando ela fazer algo. Só que não existe. Essas vozes não existem. É fruto do mau funcionamento cerebral. Isso aí gera um comportamento. E a pessoa ouvir essas vozes, ela vai praticar, ela vai comportar. Ela vai se comportar mediante aquela situação. Um comportamento errado. Muitas vezes agressivo. Né? Ela vê uma pessoa na sua frente, na frente de sua mãe, por exemplo, você estando com alucinação, você vê ela querendo furar ela com uma faca. Aí você parte para cima dela, da sua mãe, tentando afastar aquela pessoa e derruba ela no chão.
Para quem não está entendendo o que é que está se passando, isso é um comportamento agressivo. Mas, na verdade, a pessoa que está com a doença mental, ela está fazendo aquilo mediante um impulso errôneo, uma visão errônea que ela está tendo, distorcida da realidade. Nesse momento, o juízo, ele é cessado, ele não dá a diferença da realidade do fictício. Por isso que muita gente diz assim, fulano perdeu o juízo, quando está na crise esquizofrênica, no surto psicótico. E aí o psicólogo, sabendo que isso é um processo patológico, doentio, mentalmente, ele vai, através de suas terapias, aos poucos, lhe colocando a realidade de volta. Claro, com a ajuda dos medicamentos, lá do CAPES, promovendo uma série de atendimentos lá, que também favoreça a esse retorno, né, da doença mental para os pensamentos normais e fisiológicos naturais. Portanto, o psicólogo ele vai estudar o seu comportamento para que, na hora de que uma possível, por exemplo, uma depressão, ele sabe como é que a depressão funciona no seu organismo, para que ele possa, ao longo das terapias que ele vai ter com você, ele possa lhe apresentar o que está errado, o que você precisa fazer para se livrar de pensamentos errados, de emoções, situações de sentimentos que são distorcidos, para que você possa ter uma percepção da realidade. Tá bom, minha gente? Isso que é psicologia. É o estudo da nossa mente. Tá bom? E assim, minha gente, nós falamos desse momento conceitual. Eu vou parar aqui agora, essa primeira aula, esse primeiro momento, e depois vou começar, já que agora vocês sabem o que é uma doença mental, o que é uma saúde mental, que é um transtorno mental, o que estuda a psiquiatria, o que estuda a psicologia, nós vamos adentrar na história da saúde mental, no segundo momento. Voltamos daqui a pouquinho, tá bom?